Queria agradecer, Ale, o convite. Você me coloca nas linguagens mais chatas e científicas para passar das 8 às 10 da noite. Mas eu vou tentar pegar os conceitos importantes da parte dos modelos, do módulo de princípios da física, né, envolvendo a parte de termografia, para a gente conseguir aprofundar no tema e conseguir depois ter uma linguagem correta quando for necessário escrever laudos, relatórios e discutir casos, etc., envolvendo a parte de imagens térmicas. Agradeço a presença de todos. Eu acho que aula online tem sempre esse lado que a gente fica meio sozinho aqui falando. Se vocês quiserem escrever, participar, fiquem à vontade aí no chat. Bem acostumado com esse tipo de contato e a gente vai tocando. Eu acho que, para dar o início, assim, eu trabalhei com fisiologia comparada há muito tempo, fazendo imagem térmica há mais de 20 anos, e eu acho que para a gente entender essas imagens que vocês estão observando aí na apresentação de diferentes grupos de animais e conseguir tirar as informações, a gente tem que primeiro tirar um pouquinho que não é só térmico, né? Não é só uma temperatura que a gente está vendo, mas eu acho que um ponto importante de ser consolidado já no início desses princípios físicos do termograma em si, da imagem térmica e do curso em si, é que é muito mais uma imagem da fisiologia do organismo do que simplesmente temperatura. Eu acho que um dos principais pontos que a gente tem que colocar é que uma imagem de uma câmera, ela não mede temperatura, a gente vai estar vendo hoje, principalmente da aula da semana que vem, ela mede intensidade de radiação, e essa intensidade de radiação no infravermelho ela está associada diretamente com processos metabólicos, bioquímicos e leis da termodinâmica que estão dentro do organismo. E quando a gente começa a observar dessa forma, a gente começa a perceber que ela não é tão simples, mas ela traz uma riqueza de informação assim assustadora quando a gente capta uma imagem termográfica que não é de temperatura, mas sim da fisiologia do organismo naquele momento, né? Eu gosto de usar muito sempre um conceito que é como pegar o livro do Guyton, de Tratado de Fisiologia Médica ou Humana, achatá-lo naquele livro grosso, com vários capítulos, numa única imagem bidimensional. Essa imagem bidimensional vai ser a imagem termográfica. Então, na hora que a gente começar a observar dessa forma, a gente vai ver que conceitos, temperaturas que estão ali, elas estão refletindo metabolismo, circulação, alteração neurológica, alteração comportamental, alteração de balanço hídrico e de outras coisas que envolvem cada capítulo que a gente tem dentro de um livro como o Guyton, qualquer outro livro de fisiologia humana, né? Na aula de hoje, né, o Ale separou alguns tópicos da física, né, para eu trazer. Eu vou estar falando dos princípios físicos que envolvem principalmente a imagem térmica, principalmente temperatura, calor, a diferença entre um e outro, a termodinâmica que envolve isso e como a termodinâmica e as trocas de calor influenciam os organismos vivos, né? Que eu acho que toda imagem que vocês têm aqui, não importa a imagem que a gente estiver observando, se for esse ser humano num estado basal, pós-atividade, aclimatação, essa variação que ocorre dele na temperatura está diretamente relacionada a trocas de calor que ele está ocorrendo com o ambiente, associado com a fisiologia que ele está passando, ou passou, ou teve uma atividade, ou teve uma disfunção, ou teve uma doença, o que for. Consequentemente, a troca de calor, a termorregulação e a termodinâmica desse corpo ao longo da história fisiológica dele é de extrema importância. Então, eu vou trazer alguns conceitos que são importantes na hora compreender o método e a técnica de saber o que é uma termorregulação, o que é uma disfunção fisiológica, o que é simétrico, o que é normal, o que é anormal. A gente tem que ter esse conhecimento, importando o grupo de organismos que a gente está trabalhando, e principalmente focado aqui na parte médica, que seria uma termografia mais clínica na área de saúde humana, né? E, ao mesmo tempo, eu vou dar um início já nas descobertas científicas, de como é que foram feitas as descobertas do termoscópio, do termômetro, do microbolômetro e do bolômetro, que depois, posteriormente, foi feita uma câmera termográfica ao longo da história, os principais achados que ocorreram, até a gente chegar nos detectores, que daí, a partir da semana que vem, a gente vai aprofundar em cada sensor, quais são as suas limitações, quais são as necessidades, para que serve cada um, e a gente vai passar uma ou 2 semanas, acredito eu, a gente vai ver certinho com a Lê também, falando sobre câmeras, quais são as limitações, o que a gente precisa evoluir para isso, né? Vendo essas imagens aqui, quais são os princípios fundamentais da física que a gente tem que, assim, ter na ponta da língua e que a gente precisa sempre estar observando numa imagem térmica para não cometer erros básicos, né, de linguagem.
Então, na física, envolvendo, como a gente está falando de imagem térmica, né, primeira coisa, a gente tem que separar muito bem o que é temperatura e calor. Né? E no princípio físico dessas duas denominações, a gente leva que temperatura é uma grandeza estatística, é uma grandeza criada pelo homem, para avaliar, pela hipótese que existe hoje, né, pela teoria de hoje, a vibração de partículas que compõem uma substância. Então, é uma grandeza estatística porque a gente mede, de acordo com uma unidade, o quanto as moléculas estão vibrando ali dentro e, consequentemente, o quanto de energia, que a gente vai ver aqui é algo que a temperatura nos fornece, mas é o calor, né? É uma forma de a gente ver a grandeza dessa vibração nos diferentes substâncias, diferentes corpos ou objetos que a gente está medindo, né? Já quando a gente fala um pouco mais dessa vibração de partículas, a gente precisa fazer um ponto de referência, que foi feito pelo William Thomson, também conhecido como Sir Kelvin, né? Por isso que a unidade de Kelvin tem o nome de Kelvin, porque ele é conhecido, William Thomson, por Sir Kelvin, em 1848, onde ele definiu um ponto de referência, onde a mínima temperatura existente seria onde a vibração seria zero. É um ponto de referência teórico, não é possível ser feito na prática e ser medido na prática, porque é onde, teoricamente, a partícula vai estar totalmente parada, não vai ter movimento nenhum de vibração nela, que está lá nos seus menos 273,15 graus Celsius, ou 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Né? Isso é o quê? É a estatística numa unidade de medida de temperatura dentro do Kelvin, onde a gente vê o mínimo de vibração das partículas dentro de uma substância. O ponto mais frio já medido pelo homem foi essa nebulosa Boomerang, com menos 272 graus Celsius. Isso está lá no universo. Para eles medirem isso, eles usaram um sensor muito semelhante ao que a gente usa para fazer a termografia humana, que são sensores infravermelhos que a gente encontra diretamente nos telescópios, como James Webb, Hubble, entre outros. Por isso que a termografia tem uma tecnologia tão avançada, porque elas estão na ponta da principal tecnologia de observação do universo, né? Elas que compõem praticamente os sensores que estão dentro, os principais sensores que estão dentro dos nossos telescópios que estão aí viajando e coletando imagens do universo. Né? Um dado interessante, né, é uma temperatura zero absoluto que é teoricamente impossível de ser alcançada. E se a gente for pensar na temperatura que tem no universo, né, a gente teria então temperaturas de fundo e temperaturas dessa nebulosa em menos 272 graus Celsius. E uma supernova, sabe-se, já foi medida que é em torno de 3 bilhões de graus Celsius. Uma coisa que, para um ser humano, para um ser vivo, pensar é quase que impossível ter uma noção de que seria essa temperatura de uma supernova durante a criação de uma estrela. Né? Já a teoria de Planck, etc., ele fala que durante o Big Bang, a origem do nosso universo, durante dessa teoria do Big Bang, a temperatura que foi atingida foi em torno de 10 elevado a 32 kelvins, né? Uma temperatura absurdamente alta, onde foi o início de tudo que ocorreu. Pensando nessa variação, aqui como amante da parte biológica em si, e gosto muito, fiz o meu pós-doc na parte da física em si, a vida está numa amplitude muito restrita dessa grande amplitude do universo. Né? A gente pode considerar aí que a vida ela está presente sem abrigos, sem formas de controlar ou roupas, ou aquecedores, etc. A vida de organismos em geral ela está entre menos 20 graus Celsius e mais 122 graus Celsius. Se pensar que o universo vai de menos 270 graus Celsius até, vamos considerar só a supernova, 3 bilhões de graus Celsius, né? A vida ela só é possível ocorrer nessa faixinha. Talvez por isso é tão difícil a gente achar vida extraterrestre, porque a gente vai ter que ter essa faixa muito bem distribuída dentro do planeta que está sendo observado. Né? Com certeza deve ter, com certeza está disponível, mas ainda a gente não teve como fazer essa comunicação devido à grandeza das coisas que ocorrem no universo. Né? Já o calor, diferente de ser uma avaliação de uma vibração de partículas, né? O calor é uma energia em trânsito. Ela é criada pela vibração dessas partículas, ou seja, quando a gente tem pouca vibração e outras partículas com maior vibrações, a gente acaba tendo nada mais do que um fluxo dessa vibração. É como se a partícula do lado vibrasse a seguinte, que vibra outra, que vibra outra, que vibra outra. Essa energia térmica ela acaba sendo passada. Então o calor é uma energia em trânsito, já a temperatura é uma estatística de medida da vibração de cada partícula dentro de um objeto. Né? Então o calor ele é uma energia térmica associada ao movimento,
e ela está associada também à massa, ou seja, o quanto de massa aquele organismo possui é o quanto que ele consegue movimentar com facilidade ou não essa energia dentro dele. Então a gente vai ter condutividades diferentes materiais devido à densidade e à massa que ele possui. E a gente vai ver isso também ao longo da aula de hoje, quando a gente começar a associar as trocas de calor com os animais, com os organismos em geral. Já a temperatura é uma medida de intensidade de vibração de átomos, moléculas e partículas, não está associada à massa, não importa a massa, ele vai ter uma temperatura sendo liberada ali. Já a energia que essa temperatura libera, sim, vai estar associada à massa e a gente define ela como calor. Quando existe um gradiente, se eu pego uma imagem térmica de uma pessoa e vejo um gradiente da ponta do dedo até uma parte central da face, se existe esse gradiente, existe um fluxo de calor. Então, essa vibração que está maior na face do indivíduo por estar mais quente, ela tem a tendência de querer vibrar a ponta do dedo e dissipar esse calor para lá. Ou seja, um lado está roubando o calor, o outro está fornecendo calor para a região. Então, isso é um fluxo de calor. Isso acontece em qualquer organismo vivo, seja pela condução, seja pela convecção, seja pela radiação, que a gente vai estar vendo logo mais, e seja pelo fluxo sanguíneo que está ocorrendo aqui dentro. Então, uma imagem térmica, no primeiro ponto, aquela temperatura que a gente vê, às vezes, numa porção do braço, ela pode estar associada, às vezes, a um vaso que está trazendo o metabolismo alterado do tronco, e esse vaso passa por aquela região do braço e, consequentemente, aquela região está quente. Então, está tendo uma transmissão desse calor através do fluxo sanguíneo e também pela condução do tecido ao longo dele. Em cima disso, né, em cima do calor, da energia térmica, ela é originada, né, dentro do organismo vivo ou de qualquer outro princípio que a gente vê da física ou da química, gerada principalmente por reações químicas de transformação de energia. Isso se deve às leis da termodinâmica, que a gente vai ver no próximo slide já, e também à energia cinética das próprias partículas que estão nela. Então, dois princípios fundamentais que a gente precisa agora entrar após definir calor e temperatura são as leis da termodinâmica e a transferência de calor. Leis da termodinâmica, acho que todo mundo viu, acho que essas leis são aquelas leis que a gente não tem como ir contra, é algo do universo, não é criado pelo homem nem nada, mas é algo que foi observado, descrito, e a gente sabe que ela funciona desse jeito perante esse universo que a gente está conhecendo aqui dentro do conhecimento humano. Né? Então a gente tem 3 leis e uma quarta, que seria a lei zero. Né? A lei zero, ela é uma comparação de equilíbrio térmico entre corpos. Ela faz a base da medição da temperatura. Ela é fundamental para estabelecer as outras 3. A primeira lei da termodinâmica é aquela que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eu tenho uma energia cinética ou uma energia química e eu quero transformar essa energia química de ATP, do que for dentro do corpo, num movimento do indivíduo, numa energia cinética, toda essa energia química que está ali vai ter que chegar ou na energia cinética final ou vai ser transformada ao longo do processo em outros tipos de energia. Mas a somatória do resultado final tem que ser igual ao estado inicial. Não tem como perder energia dentro do universo de alguma forma. Ou seja, se eu chegar com 10 e chegar no final na soma tiver 9 de unidades de energia. Não. Vai ter 10 no final, mesmo que elas sejam separadas em diferentes tipos de energia. Por que diferentes tipos? Porque daí entra a segunda lei. A segunda lei da termodinâmica, ela fornece aspecto qualitativo, ou seja, a entropia do universo tende ao máximo. A tendência do universo é sempre uma desordem, é a gente sair da ordem. E aí é algo interessante, porque o ser vivo em si, ele é algo que vai contra a entropia, a segunda lei do universo. Tanto que a gente tenta a todo momento chegar numa homeostase, trazer coisa. A homeostase é um equilíbrio dinâmico, onde a gente fica trazendo coisa para dentro, jogando coisa para fora, trazendo coisa para dentro, jogando coisa para fora, a todo momento para a gente conseguir, de certa forma, chegar no equilíbrio e se tornar um indivíduo diferente do meio externo, diferente da entropia que está estabelecida do universo. Consequentemente, essa transferência, no caso aqui de calor que a gente está falando, mas poderia ser transferência de partículas, etc., a gente só perde para o universo quando o indivíduo morre e, consequentemente, a entropia dele se volta a se tornar máxima. Ele começa a se homogeneizar, a se solubilizar em relação ao ambiente que ele está, e não mais brigar contra ele para se tornar um indivíduo vivo. Então, a vida em si é interessante porque é uma briga contra uma segunda lei da termodinâmica. Ela é contra uma das leis universais envolvendo a termodinâmica. E a terceira lei é a terceira do ponto de referência. Para a gente conseguir estabelecer o que é o equilíbrio, o que é uma transferência de calor, a gente tem que ter um ponto de referência para qualquer medida que a gente faz, seja eletrônica, o que for, ou até mesmo envolvendo a parte de temperatura. Nesse caso, onde a gente tem o ponto de referência de um zero absoluto, envolvendo o ponto mínimo de vibração entre as moléculas, que é um ponto teórico,
porque a gente não consegue visualizar isso no ambiente natural, mas é um ponto necessário que foi definido lá pelo nosso Sir Kelvin e por outros pesquisadores da época que eu vou mostrar para vocês. Então, se eu separar as 3 ou 4 leis aí que eu acabei de passar, a lei 0 fala de troca de calor até o equilíbrio térmico, tudo é feito dessa forma, não importa a gente ir contra ela, tudo tende ao equilíbrio térmico, para a gente ir contra, a gente tem que fornecer energia ou retirar a energia daquele organismo para a gente manter a temperatura. Não é como eu vou resfriar uma geladeira, na hora que atingir o equilíbrio térmico, eu posso desligar ela, que ela vai continuar sempre lá a menos 4 graus Celsius. Não. A tendência sempre é ele equilibrando com o ambiente externo até que tudo se torne um equilíbrio térmico, como ocorre na imagem de fundo do universo, onde essa imagem do fundo é menos 270 graus Celsius, que é a temperatura do universo em geral. Ela tende a ter um equilíbrio total. A primeira lei é a da conservação da energia, ou seja, sempre ela é conservada. A segunda lei é a entropia máxima. E a terceira lei é a impossibilidade do 0 Kelvin, que é a temperatura de referência, que a gente já definiu anteriormente como sendo a de mínimo ou de nenhuma vibração das partículas. Né? Tendo em vista esses conceitos, e agora começando a entrar um pouquinho no organismo, e essa parte da homeostase, né, da gente querer ser diferente da entropia máxima, o organismo ele sempre vai estar sofrendo com frio ou com calor. A todo momento ele vai estar nesse fluxo quando ele não estiver numa zona de termoneutralidade, que é aquela zona onde a temperatura externa está muito próxima da nossa temperatura necessária de trocas e a nossa taxa metabólica é a mínima possível para fazer ou um aquecimento, se estiver muito frio, ou um resfriamento, se estiver muito quente. Essa zona de termoneutralidade é o que a gente sempre fica procurando, ligando o ar-condicionado, tirando algumas peças de roupa, ligando um aquecedor, etc. A gente busca isso. E todos os animais sempre tendem a buscar essa zona de termoneutralidade, que é a zona onde ele gasta menos energia para os seus princípios básicos, ou é onde a gente mede a taxa metabólica basal dos organismos em repouso. Né? Em cima disso, a gente vai ter a necessidade do quê? De trabalhar nesses animais sempre com as 3 formas básicas de transferência de calor, que é condução, convecção e radiação. Eu vou trazer mais uma depois, que é um processo, uma estratégia fisiológica que os animais desenvolveram para conseguir, de certa forma, controlar a temperatura corpórea, mas são essas 3 as fundamentais que a gente consegue, com variáveis, mudando um pouco a área, mudando um pouco o comportamento do organismo, mudando o metabolismo, etc., a gente consegue mudar alguns parâmetros da condução, segurar calor, perder calor. Ao mudar uns parâmetros da convecção, segurar calor, perder calor, e mudar alguns parâmetros de radiação, segurar calor ou perder calor também. Como eu trabalhei sempre muito com fisiologia comparada, consequentemente, fisiologia comparada, a gente vai com todos os organismos trabalhando, inclusive os humanos, eu vou trazer exemplos de alguns animais para facilitar a compreensão, que depois a gente pode extrapolar facilmente para o humano, que funciona da mesma forma. Quando a gente fala da física da transferência de calor, dessas 3 formas de transferências de calor, né, que ocorrem, condução, radiação e convecção, a gente acaba tendo grupos, né, principalmente 2 grupos que a gente acaba trabalhando para conseguir entender como é que essa transferência é feita. Por que o organismo precisa trabalhar com as formas de trocas de calor? Para poder segurar calor nele quando necessário e para poder perder calor quando necessário. A gente tem 2 grupos principais de animais, né, os endotérmicos e os ectotérmicos, né, ou seja, homeotérmicos e pessilotérmicos. E esses animais, eles buscam a todo momento o quê? Manter aquela zona de ótima dele, de metabolismo ótimo, onde ele gasta pouco para manter a temperatura corpórea, fazendo o quê? Recebendo estratégias para capturar mais calor ou estratégias para facilitar a perda desse calor. Sempre eu estou falando de energia térmica como calor, porque a gente não tem o conceito de frio, né? Frio, ausência de calor. Calor é energia térmica de transferência. Consequentemente, ou ela sai do organismo ou ela entra do organismo. Ou eu vou sentir frio ou eu vou sentir calor, dependendo do ambiente que eu estiver, se eu estiver recebendo calor para dentro. Quando eu comparo os organismos, né, então eu tenho animais ectotérmicos, como alguns répteis, peixes, entre outros, e os animais endotérmicos, mamíferos, aves, etc. No animal endotérmico, o que a gente espera? A temperatura corpórea sempre estável, não importando a temperatura do ambiente. Lógico, se for muito frio, ele entra em hipotermia, e isso a gente tem sinais que a gente vai começar a perceber na pessoa quando a gente estiver fazendo um exame de termografia, e hipertermia também quando o indivíduo tiver uma temperatura muito alta, onde, consequentemente, a temperatura corpórea dele começa a aumentar. Mas dentro da capacidade dele termorregulatória, a gente vai ter uma estabilidade da temperatura corpórea dele. Já o ectotérmico, a gente tem um aumento da temperatura ambiente, aumento da temperatura corpórea.
Por isso que a maior parte de répteis e outros organismos preferem zonas tropicais, onde eles conseguem ter uma temperatura mais ideal para as suas reações químicas e metabólicas, né? Já a taxa metabólica do ectotérmico, ela também funciona do mesmo jeito. Aumenta a temperatura ambiente, aumenta a taxa metabólica dele. Já a taxa metabólica de um endotérmico é aquela tendência de buscar a zona de termoneutralidade. Quanto mais frio tiver o ambiente, mais eu gasto por tremor, por vasoconstrição, por processos fisiológicos de produção de calor por tecido adiposo marrom, o que for, para eu conseguir manter minha temperatura corpórea constante. Então eu tenho que aumentar a taxa metabólica em temperaturas mais baixas. Até que ela chega no mínimo da taxa metabólica, essa regiãozinha aqui é a zona de termoneutralidade, onde o indivíduo praticamente não gasta metabolismo para manter a temperatura corpórea, tudo vindo diretamente das associações internas, sem produção de bate, sem tremor, sem vasoconstrição ou vasodilatação, etc. Se a temperatura começar a subir mais, o endotérmico também começa a ter um gasto maior de energia para manter essa temperatura estável. Pensando nisso, eu vou ter, então, endotérmicos, animais de sangue quente, que a temperatura corpórea é controlada, ectotérmicos com controlado, e aí a gente começa a ter as sacanagens da biologia, né? A gente começa a ter ectotérmicos que são endotérmicos. De que forma? Não que ele produza calor, mas ele consegue ser um homeotérmico, manter a temperatura controlada. De que forma? Alterando o comportamento dele. Então, de manhã ele está lá próximo ao sol, pegando forte, o sol começa a ficar muito quente e começa a procurar abrigos. Se a gente mede a temperatura dele é muito constante, não tão constante quanto o endotérmico, mas ele consegue segurar ali de 25 a 33. E simplesmente pelo comportamento que ele está fazendo. Já o outro ectotérmico não tem esse comportamento e ele acaba tendo uma alteração metabólica de temperatura corpórea de acordo com a temperatura do ambiente. Então aqui a gente já viu uma pequena estratégia. A gente faz muito isso também, apesar de a gente conseguir controlar melhor a temperatura corpórea, mas a gente corre através de comportamentos, buscar um ventilador, buscar um ar-condicionado, buscar um aquecedor, pôr uma blusa, para a gente tentar chegar sempre na zona de termoneutralidade nossa e não precisar entrar em tremor, não precisar ativar muitas vezes o bate. A gente se confortou, né? Tem um conforto térmico através de roupas e equipamentos que a gente usa hoje em dia. Já os animais da natureza e o jeito que a nossa espécie foi evoluída, a gente foi evoluída sem esses confortos tecnológicos que a gente tem hoje, né? Se eu pego um endotérmico, então, eu vou ter exatamente essa curva da temperatura corpórea dele bem estável. Se ele chegar numa hipertermia, consequentemente ele começa a aumentar a temperatura corpórea, isso pode ser algo associado a um aquecimento que ele está recebendo do ambiente externo e não conseguindo mais fazer as trocas necessárias com esse ambiente, perda de calor, um sinal de febre, outras coisas. Ao mesmo tempo, uma hipotermia, a gente vai ter uma queda da temperatura corpórea, e se a gente associa com a curva em azul, que é a taxa metabólica, a gente pode perceber claramente. Nessa região aqui da taxa metabólica basal é o local onde a gente consegue melhor gerir o menor gasto energético necessário para a gente manter essa temperatura controlada. Começou a cair muito a temperatura do ambiente, a taxa metabólica aumenta para conseguir manter essa temperatura corpórea estável até um limite. E esse limite atingido, se for 4, 5 graus, sem nenhum tipo de cobertura, sem nenhum tipo de blusa, etc., vai chegar uma hora que o indivíduo entra em hipotermia, o metabolismo já não consegue mais suportar, consequentemente leva à morte desse indivíduo. E a hipertermia é a mesma coisa, denaturação proteica, entre outras coisas. Quando ele começa a aumentar, a taxa metabólica consegue segurar até o momento que ele não consegue mais ter essa capacidade de segurar. A temperatura do corpo amplia muito demais, ele começa a ter problemas de saturação da hemoglobina com oxigênio, problemas de denaturação proteica e ocorre a morte desse organismo, não importa qual que a gente esteja observando. Então, dentro disso, dentro dessas curvas, dessas taxas metabólicas, desse controle da temperatura corpórea, devido à temperatura do indivíduo interno, devido às trocas de calor que ele sofre, ele vai precisar trabalhar em cima das 3 trocas de calor da física: condutividade, convecção e radiação. Além disso, eu vou trazer a evaporação no final, que é o evaporative cooling, onde a gente observa uma grande estratégia para refrescar o corpo de uma forma natural, utilizando sudorese e outros processos de ofegação, etc., que a gente vai estar vendo também. E esse valor aqui, ele é fundamental como um sinal durante um exame clínico de a gente observar se o indivíduo está termorregulado ou não. Se a gente observar a sudorese sobre o corpo do indivíduo durante uma imagem térmica, etc., gente, ele está perdendo calor por evaporação da água na superfície, consequentemente você está gerando ruído na sua imagem térmica durante a captura. Então é algo de um conceito importante que a gente lá na frente, na hora que for trabalhar em cima da parte prática, de coleta, dos erros que a gente pode cometer, a gente tem que estar bem claro. Isso, princípios das transferências de calor, além das vias neuroendócrinas, né?
hormônios da tireoide, outros hormônios atuam diretamente na produção de calor através de tecido adiposo marrom e outras formas mitocondriais, etc., que a gente vai estar observando também ao longo das aulas. Pensando no ambiente, né? Então a gente tem os animais do lado direito, tem o ambiente do lado esquerdo. Todo animal, a todo momento, seja num indivíduo que esteja num ambiente muito quente ou num ambiente muito frio, ele vai estar sempre tendo o estressor, o ambiente, querendo trazer ou roubar calor dele. Se for um ambiente quente, como está exemplificado aqui, o calor quer entrar no indivíduo. O que ele vai ter que fazer? Essa camada de pele dele, a camada onde ele troca principalmente o calor para o ambiente, ele precisa começar a ter estratégias para impedir essa entrada desse calor no ambiente quente. Seja um ectotérmico, seja um endotérmico. Consequentemente, a convecção, a radiação e a condução, as variáveis físicas de cada uma dessas trocas de calor, ele tem que saber, durante a evolução dele, a adaptação dele nesse ambiente, ele precisa saber aprender a trabalhar sobre elas. A condução vai ter questões ali de condutividade, que é do próprio organismo, né, do próprio tecido que a gente está observando, da distância entre a troca, da amplitude térmica, que são variáveis que a condução trabalha, né? A radiação, a gente vai ter parâmetros de emissividade, parâmetros de temperatura e outros parâmetros que o organismo consegue alterar e, consequentemente, ganhar ou perder calor. Vou dar um exemplo de radiação. Cor quente absorve mais radiação no infravermelho do que cor claras, né? Quer dizer, escuras, né? Pretas, etc., absorvem mais energia térmica do que cores claras. Existem rãs e lagartos que trocam a pigmentação do corpo para absorver mais a radiação do sol quando ele precisa. Ou, quando ele não precisa, ele se torna mais branco e, consequentemente, reflete mais. Ele está mudando um parâmetro de emissividade, que a gente vai ver lá na frente, para conseguir absorver calor ou tirar ou reduzir o ganho de calor com o ambiente para manter a temperatura dele controlada. Seguindo essa lógica, a gente vai entrar primeiro na convecção e entender um pouco dessas trocas de calor dos animais, como é que eles trabalham em cada uma delas, e como o humano também, da mesma forma, sendo um animal, né? Às vezes a gente fala animais, vai pensar só nos vertebrados, associados com mamíferos, ratos, primatas, etc., esquece que o ser humano está lá, um primata dentro dos mamíferos, e o ser humano também trabalha da mesma forma que a evolução de todos esses organismos que a gente vai estar observando aqui, né? Dentro da condução, essa é a equação da condução. Eu não precisa saber detalhes dela, mas é importante saber que ela tem 4 parâmetros aí fundamentais. Um é uma constante, né, que a gente vai utilizar, outra é a área, outra é a amplitude térmica, a temperatura do ambiente e a temperatura do corpo, dividido pela distância. Para o organismo conseguir regular esse ganho e perda, ou seja, para ele aumentar esse valor de K ou diminuir esse valor de K para reduzir a condução de calor para dentro do corpo, ele vai ter que trabalhar nessas variáveis, não tem como fugir. Ele vai ter que mudar a distância de alguma forma, mudar a amplitude térmica que estava trabalhando, mudar a área de contato, porque de certa forma o resto não tem muito o que fazer. Ou mudar a constante do material que ele está utilizando, a constante de condutividade do material que ele tem. Exemplo, ao invés de ele utilizar uma superfície córnea, que tem uma condutividade X, ele pode colocar um isolamento de gordura naquela região, consequentemente ele amplia ou reduz uma constante, a constante nossa de interesse. E aí ele altera o que entra de calor, a quantidade de calor que está chegando ou saindo por condução. É essa brincadeira que vai ocorrendo ao longo da condução. Então, é um mecanismo de transmissão de calor que ocorre de molécula para molécula, como se uma vibração daquela molécula lá da temperatura que a gente viu, ela está vibrando, ela conduz a do lado a vibrar também, a outra a vibrar, então ela vai trazendo essa vibração até a que conduz menos. É essa a tendência da condutividade. Quanto mais próximo à fonte de calor, consequentemente a temperatura da mão está mais baixa do que a fonte do fogo que a gente está observando aqui, a tendência é essa vibração dessas moléculas atingirem o dedo dessa pessoa por condução. E aí, para facilitar ou dificultar, vai depender da constante de condutividade desse material que está aqui. Pode ser maior ou menor, a amplitude térmica também, ou seja, se for 30 graus aqui, 29 aqui, se for 300 graus aqui, 29 graus aqui, consequentemente a velocidade de condução vai ser maior. Então essa que é a brincadeira que os organismos vão trabalhando. Quando a gente fala de condução, ela ocorre tanto em sólidos, líquidos e gases, e aqui a gente pode ver claramente. Esses pontos que a gente está vendo na imagem térmica mais quente, próximo aí a 31, 30 graus numa foca, são perfurantes. A gente vai ver também nos humanos a presença delas no momento de termorregulação. Mas, ao mesmo tempo, você vê que existem regiões deles super geladas, a 13, 14 graus em azul. Essas perfurantes são fundamentais para pegar o calor que está lá dentro, que provavelmente vai estar 38, 39, 40 graus, e fazer uma janela, uma
chaminé a saída desse calor para fora. Então, a condução, a condutância que ocorre aqui é diferente do isolamento por gordura que ele tem em volta. Que provavelmente aqui você tem um vaso onde tem uma abertura dessa gordura para facilitar a troca de calor com o ambiente externo. Quando a gente vê um pássaro também, a gente vê o bico dele gelado. Ele está produzindo algo gelado para ter o bico gelado? Não. A temperatura das aves lá, 41, 42 graus. As penas mais geladas, tem um isolante térmico grande aqui. O bico dele está recebendo o calor do ambiente e fazendo com que o indivíduo perca calor para o ambiente, né? Ou seja, o ambiente está mais frio, consequentemente a tendência é perder calor para o ambiente externo. Consequentemente, o bico, por ter uma condutividade diferente da pena, ser muito mais condutor do que a pena, esse bico tende a ficar de forma mais rápida, gelada, o que facilita a perda de calor do animal para fora. Pode ser benéfico, como pode ser maléfico. Vou mostrar, por exemplo, num tucano, o bico dele durante o voo é super benéfico, porque ele joga o calor para lá, funciona como radiador, e ele perde o calor para o ambiente externo. Isso foi um trabalho do laboratório que eu trabalhei também, foi capa da Science em 2009, onde foi feita uma imagem térmica do tucano e a gente conseguiu tirar essa variação que ocorre no bico dele. Quando ele quer perder calor, ele joga sangue para lá, quando ele quer segurar calor no corpo, ele mantém o sangue dentro do organismo. Então, quando a gente fala do princípio de condutividade, é essa equação, essas são as variáveis, ou seja, o animal vai ter que trabalhar nelas para conseguir, de certa forma, ganhar, perder calor, trabalhando só na condutividade térmica, né? Se a gente pegar um pouquinho em relação à constante da condutividade, falar no K da nossa equação, os metais, você pode perceber que tem maior condutividade. Eles conduzem muito mais calorias por segundo, por centímetro, por grau Celsius do que pelagem de um animal. Olha a pelagem, o valor que dá é quase que na ordem de 10 a menos 4 em relação à prata, né, ao cobre. Terra, água, ela é condutora, mas não é ainda um excelente condutor como o metal, né? Tanto que demora para a gente perceber uma variação dentro de uma piscina, quando você tem um aquecedor de um lado da piscina para ela atingir o outro lado. Leva muita energia para a gente conseguir fazer com que a água, de certa forma, conduza esse calor e, ao mesmo tempo, a capacidade, o calor específico dela que a gente vai ver é bastante alto, né? Músculo humano, tecido adiposo, ó, já é bem menor que o músculo humano, ou seja, se eu tenho uma camada de músculo superficial, bem próximo à pele, e do lado eu tenho um tecido adiposo sobre esse músculo, a imagem térmica você vai estar observando diferente, porque a condução do músculo é muito mais rápida que a condução do tecido adiposo. Consequentemente, onde tem tecido adiposo, a tendência pode estar um pouco mais baixa. Sem considerar a sudorese superficial e outras coisas que a gente vai ver. Camada de ar e pelagem de animal, imagina os pelos, dentro do pelo você tem ar, você tem aqui menos 60 graus, abaixo você tem a pele a 38, 39 graus. Essa camada de isolante é muito bom porque impede que ocorra uma perda de calor por condutividade. Então é uma forma que os animais desenvolveram, os tecidos em diferentes níveis de condutividade, para conseguir, de certa forma, suportar as variações do ambiente. Aqui a gente vê um pouquinho de um gráfico bem interessante mostrando diversos animais em relação à pelagem. Embaixo a gente tem a espessura do pelo no eixo X, no eixo Y a gente tem o valor de isolamento. Todos os animais que estão em cinza aqui são animais de zona tropical. Cara, eles têm que perder calor, eles não podem ter um isolamento alto. Consequentemente, a pelagem deles são pequenas, pouco espessa, e o valor de isolamento também baixo. No entanto, quando você pega os animais de regiões frias, como ovelha, urso, raposa branca, urso polar, rena, etc., a espessura do pelo é grande e o valor de isolamento também é grande. No entanto, se eles entram na água, o que a água faz? Entra no meio dos pelos, joga a condutividade da água para o ar que estava dentro do pelo, o valor de isolamento de um urso polar cai lá para baixo, menor do que até da região tropical. Já a foca, ela consegue segurar bem na água porque ela tem uma camada de isolante muito grande no corpo, como aquela imagem que a gente viu anteriormente. Existem estratégias que foram desenvolvendo, e essa estratégia que a gente vê aqui nos animais, no ser humano a gente vai ver a mesma coisa. Pessoas que têm um IMC mais baixo têm maior facilidade de trocar calor com o ambiente do que pessoas que têm um IMC mais alto. Consequentemente, uma imagem de uma pessoa com IMC mais alto vai ser muito diferente de uma imagem térmica de uma pessoa com IMC mais baixo. E a forma de aclimatação e de desafio que você faz para essa pessoa, para ela perder calor ou ganhar calor, também tem que ser distinto. A gente, ao longo das aulas, a gente pode mostrar uns trabalhos que a gente fez com bariátrica, né, com imagens térmicas pré e pós-bariátrica, avaliando o metabolismo. E é evidente a distribuição, a alteração metabólica que se observa nesses indivíduos pós essas alterações, pós todas essa cirurgia que a pessoa passou, né. Seguindo isso,
Então o animal ou vai sofrer com a perda, ou vai sofrer com o ganho de calor, dependendo do ambiente que ele esteja. Seria um ambiente mais frio ou mais quente. Seria interessante se a gente pensar se o animal tivesse um isolamento completo para a condutividade. Imagina, ele põe pelo no corpo inteiro, ele mantém a temperatura interna dele controlada, se ele conseguir controlar simplesmente pelo metabólico, e ele não precisaria ficar perdendo calor, ganhando calor do ambiente externo a todo momento. No entanto, se o indivíduo entra em atividade, uma atividade intensa, ele precisa perder esse calor para o ambiente externo. Se ele, ao mesmo tempo, não entra em atividade, mas o ambiente está muito frio, ele precisa, de alguma forma, regular e segurar esse calor interno. Então, o isolamento completo é algo impossível em qualquer organismo, porque ele depende de atividades ao longo das estações do ano, ao longo da sua vida, onde ele vai precisar, em algum momento, perder calor, porque ele fez uma atividade física, isso acumulou muito calor e produziu muito calor interno nele, ou, ao mesmo tempo, ele está num ambiente mais frio, onde ele precisa, de certa forma, se tornar mais isolado e segurar o calor interno. Então, essa ideia de tentar ser isolado completamente durante a evolução das espécies foi totalmente descartada e, consequentemente, em cima disso, surgiram janelas térmicas. Essas thermal windows que o pessoal descreve, e é muito descrito nos animais, e no humano também vem sendo cada vez mais descrito também, onde são janelas que têm características específicas, onde ele pode utilizá-las para perder calor ou segurar o calor do corpo. No caso de ratos, a gente tem a cauda com uma janela térmica maravilhosa, as patas como janela térmica, focinho e orelha. São regiões que não têm pelagem, o pelo tem uma condutividade baixa e, consequentemente, é excelente isolante. Essas regiões ela consegue, de certa forma, abrir e fechar. É como se fossem janelas mesmo. A gente abre elas para perder calor e a gente fecha elas quando a gente quer segurar calor dentro do organismo. Isso aqui é uma imagem térmica de um ratinho. Você pode perceber que a cauda dele está super quente em relação ao resto do corpo que está isolado. Consequentemente, se ele alterar a vasoconstrição e vasodilatação aqui, ele pode jogar calor para fora para manter a temperatura corpórea dele controlada dentro. Ratos febris, a gente vê essa cauda super acesa, super quente, devido à necessidade de dissipar o calor para o ambiente externo, já que ele usa e não tem como tirar essa blusa que ele tem no corpo. Janelas térmicas, se a gente for definir, a gente define elas por 4 características fundamentais. O que é? Grande superfície ou área, uma excelente janela térmica tem que ter uma grande superfície ou área, pequeno volume, ou seja, se eu tiver uma grande área para um baixo volume de inércia térmica dentro dela, eu vou ter um excelente local para eu fazer uma entrada e saída de calor dentro dele. Um outro ponto que é fundamental é o baixo isolamento. Não adianta eu ter uma grande área, um baixo volume e colocar um isolante em volta dessa região. Eu não vou ter como fazer trocas de calor com o ambiente externo. E o mais importante entre esses 4, ele tem que ter um ajuste moldável do fluxo sanguíneo. Não adianta eu ter uma grande área, um pequeno volume, um baixo isolamento, e o sangue ali passar com o fluxo sempre o mesmo fluxo. Eu não conseguir aumentar e diminuir o fluxo daquela região. Se eu não tiver isso, aquela região é excelente, às vezes, para me perder calor, simplesmente eu não vou conseguir controlar ela quando eu estiver com frio e vasocontrair. Esse é um exemplo aí de uma imagem térmica de um tucano, super isolado com as penas, um animal tropical, de temperaturas de 42, 43, que durante a atividade ele gasta muita energia e produz muito calor, e, consequentemente, ele precisa ter janelas térmicas. Na imagem, a gente já consegue visualizar as janelas térmicas dele com facilidade. O meu bico, grande superfície, o volume é pequeno, é feito por um material de alta condutância, tem baixo isolamento, e ele consegue modular o fluxo sanguíneo aqui dentro. Tanto que existe uma grande irrigação de sangue dentro do bico, onde ele consegue vasocontrair, vasodilatar e segurar o calor quando necessário. Tem mais alguma janela térmica? Sim. As patas. Baixo isolamento, grande superfície, pequeno volume e também é ajustável. Se a gente for comparar com humanos, mão nossa é um excelente local de perda, periferia do corpo. A gente vasodilata, vasocontrai periferia, seja por resposta adrenérgica ou não, mas na termorregulação a gente tem essa possibilidade. A grande área, baixo volume nos dedos, baixo isolamento e ajustável por fluxo sanguíneo. Orelhas também, outra região que a gente pode visualizar com clareza a termorregulação do indivíduo, onde a gente tem vasodilatação e vasoconstrição, e, consequentemente, são regiões excelentes de trocas de calor ou termorregulação. Por isso são chamadas de janelas térmicas. Né? Seguindo essa lógica, a gente pode ver aqui um esqueminha, no ambiente frio, o que a gente vai fazer? Durante uma vasoconstrição, a gente praticamente mexe com quase todas as variáveis da nossa equaçãozinha de condutividade. Seria a área, a amplitude e a distância.
Se o vaso contrai, consequentemente o calor, a amplitude térmica na superfície, ela vai diminuir, porque a temperatura daqui vai estar quase igual à temperatura externa. Porque o vaso contrai a periferia, a pele minha. O sangue quente, ele vai correr por dentro agora, ele vai entrar, vai rolar lá por dentro, longe, distante da região do ambiente externo, ou seja, eu aumentei a distância. A área pode ser reduzida, porque de certa forma eu tive uma vasoconstrição no local, consequentemente o quociente aqui nosso de condutividade, ele vai ser baixo, eu vou ter baixa transporte por condutividade nesse organismo. No ambiente de calor, é o oposto, né? O vaso dilata a periferia, eu aumento a diferença, muitas vezes, entre a temperatura, eu tenho um aumento da área, eu tenho uma diminuição da distância, e, consequentemente, o quociente de condutividade aí aumenta e o calor consegue ser dissipado para fora. Isso aqui é um exemplo claro dessa imagem anterior. Isso aqui é um morcego, durante a atividade, mamífero, alto gasto metabólico, voa, um sistema de, normalmente às vezes é mais pesado ou tão pesado quanto uma ave, mas ele gasta muita energia para fazer o voo. O que ele precisa ter? Vasos que conseguem vasocontrair, vasodilatar durante a sua atividade. E o melhor local dele para perder isso é o quê? Grande área, baixo volume, pouco isolamento e alto fluxo sanguíneo. Asa. Então, ele passa pelas membranas da asa, esse sangue dissipa durante o voo. E uma coisa que já está sendo, que ocorre durante esse momento dele é o quê? Durante o voo, ele movimenta a asa, a convecção, o ar que está em contato com isso é renovado a todo momento, ele consegue perder com mais facilidade ainda esse calor. O trabalho foi publicado com os morceguinhos, só foi possível ser feito esse trabalho quando teve o sucesso e a evolução da tecnologia de infravermelho, né, da imagem termográfica, porque senão era impossível você medir ponto por ponto com um termômetro. Né? A imagem diz isso. Uma outra forma de condução que a gente pode observar aqui são essas coelhos, né, de regiões desérticas extremamente quentes. A evolução fez com que eles desenvolvessem orelhas super grandes, com alta área, baixo volume, alta vascularização. Se eu der um zoom aqui, vocês vão ver o vaso sanguíneo passando aqui. Consequentemente, ele consegue vasocontrair, vasodilatar quando necessário. E ele expõe todo esse calor do corpo durante a atividade dele para essas orelhas e dissipa o calor para o ambiente externo. E a distância da pele, né, do sangue para o ambiente externo é extremamente curta. Então ele tem um excelente local de dissipação de calor, de radiador ali para o ambiente externo. Isso ocorre também quando a gente pensa nas orelhas humanas, funciona também dessa forma, não com a mesma eficiência desse organismo, desse animal que foi evoluído diretamente para isso dentro do ambiente desértico. Né? Outra forma de alterar uma variável dessa equação é a distância. Né? Nessa distância a gente faz a piloereção. Então, quando a gente, no caso humano, isso não é mais tanto usado, porque a gente perdeu muito os pelos do corpo, mas os animais usam ainda isso muito. Né? Quando o pelo não está ereto em si, a distância entre o corpo interno e externo é menor, eu favoreço, de certa forma, o fluxo de calor e a perda do calor para o ambiente externo. Quando faz uma piloereção, o ar entra nesses pelos, faz uma camada de isolante, a distância entre o ambiente interno e externo aumenta, consequentemente eu reduzo a perda de calor para o ambiente externo. Isso acontece no frio, isso acontece no ambiente mais quente. Né? Então é uma forma evolutiva de adaptação. Um outro ponto importantíssimo da troca de calor por condução é o tamanho do indivíduo em relação à superfície, ou seja, superfície-volume. Se eu pegar dois camelos, né, um camelo pequenininho e um camelo 5 vezes maior, se eu oferecer um ambiente quente para os dois, qual dos dois vai aquecer mais rápido? Seria a mesma pergunta de eu pegar um cubo de 1 centímetro de gelo de aresta e pegar um cubo de 1 metro de aresta e colocar no mesmo ambiente. Qual dos dois vão receber mais calor de forma mais rápida? Né? Intuitivamente é fácil pensar, lógico, o cubo pequeno vai derreter rapidamente, né? Ainda mais pensando em água, em troca de calor, etc. Mas qual o princípio físico que envolve isso, envolve esses animais? E por que nas regiões mais quentes do planeta a gente tem a tendência de ter animais grandes, né, de grande porte? Os pequenos não ficam andando na superfície dessa forma. Eles ficam intocados e saem à noite. Já os camelos e outros organismos conseguem andar numa região desértica, numa região de alta temperatura. Se a gente for ver o princípio físico disso, é muito simples. Né? A gente pegaria um cubinho de uma unidade de aresta, a gente teria um volume de 1 unidade ao cubo. Se a gente tiver um outro cubinho de 2 de aresta, a unidade de volume vai ser 8. Né? Então, olha, eu tenho 1 unidade de aresta contra 2 unidades de aresta aqui. O volume final desse é 1, o volume final desse é 8.
Qual é a área desse cubinho aqui? Se eu fizer a área dele, é 1 vezes 1, que é um quadradinho, vezes 6, que são totais de quadrados para formar o cubo. São 6 unidades ao quadrado. Se eu pegar e fizer a unidade de área desse cubo do lado, eu vou ter 24. Né? Se eu dividir aqui 6 por 1, eu vou ter 6. Seria o quê? 6 unidades de área para cada uma unidade de volume desse cubinho da esquerda. Já do lado direito, eu vou ter 24 unidades de área contra 8, ou seja, eu vou ter 3 unidades de área para cada uma unidade de volume desse cubo da direita. Ou seja, é como se eu tivesse aqui 6 janelas abertas para entrar calor. E do lado de cá eu vou ter simplesmente 3 janelas abertas para entrar calor. Consequentemente, o indivíduo de maior porte, comparado com o outro, tem maiores dificuldades de ganhar calor ou de perder calor para o ambiente externo. Ou seja, um indivíduo menor, um ser humano de IMC menor, tem a tendência de ganhar calor e perder calor de forma mais rápida. Um indivíduo humano de IMC maior tem a tendência de ter mais dificuldade, maior inércia térmica, mais dificuldade de alterar a temperatura corpórea por ambiente externo. Por isso que os animais de grande porte estão em ambientes quentes. Eles estão lá recebendo 40, 50 graus durante o dia, só que eles demoram para ganhar esse calor porque eles têm um grande volume em relação à superfície corpórea. Já os roedores e outros organismos nesse ambiente, eles não conseguem ficar no ambiente externo. Eles têm que ir para a toca durante o calor e durante a noite eles saem para o ambiente externo, senão eles vão ter uma hipertermia e sofrer com esse ambiente. Isso envolve diretamente condução. A convecção é muito semelhante, só que ela tem a movimentação do fluido, né? Então a gente tem uma movimentação de um fluido ou de um gás, onde altera diretamente a densidade desse gás ou desse fluido, e a gente tem uma alteração devido à gravidade. Né? Então, quando eu aqueço muito algo, isso sobe devido à redução da sua densidade em relação à gravidade, até que ele resfria lá em cima e ele volta a descer. Em cima desse princípio da convecção, a gente utiliza muito ela, e os organismos também utilizam de forma natural ou forçada. Né? O natural, a gente não vê o organismo utilizando muito, mas a gente vê a forma forçada, que é movimentar o fluido pela superfície do corpo do indivíduo. Então, aves, insetos e morcegos, como eu mostrei, no bater da asa dele, ele movimenta o fluido que está em volta, e as correntes de convecção de calor que são produzidas acabam facilitando a perda de calor na superfície, porque existe uma movimentação mecânica desse vento sobre o indivíduo. Isso a gente usa muito, essa movimentação mecânica, às vezes, para resfriar a superfície do corpo de um humano durante um exame, ou colocá-lo no ambiente já gelado através de um ar-condicionado. Mas a movimentação da convecção forçada, ela favorece, de certa forma, a perda de calor, porque a gente movimenta o fluido que está em volta, equilibrado termicamente com o ambiente. O último princípio assim, que a gente está vendo de troca de calor é da radiação, né? E esse princípio ele é fundamental porque ele acaba batendo diretamente na informação que a gente tem maior importância no estudo aqui da termografia, né? Que a gente está trabalhando com essa equação a equação da lei de Stefan Boltzmann, onde a gente usa ela e ela é utilizada para tirar a informação que a gente obtém diretamente nas câmeras térmicas. Então ela envolve uma constante de Stefan Boltzmann, um valor de emissividade, um valor de área e uma temperatura daquele objeto. A radiação é a única que não precisa de contato físico, ela propaga até mesmo no vácuo, e é dessa forma que a vida existiu aqui na Terra, porque a energia que vem do Sol ela é transmitida através de eletromagnética, onda eletromagnética no infravermelho, e atinge a nossa superfície, cruzando o vácuo, porque se fosse condução ou convecção, jamais chegaria essa energia aqui, ela só chega através da radiação. E é isso que permitiu desenvolver a vida nesse planeta, e a gente está hoje aqui numa aula de termografia com humanos que desenvolveram ao longo dessa história. Se a gente pega dois corpos, então, em relação à radiação, eu tenho uma fonte de altíssima de calor e a mão. Eu tenho um vetor de radiação da mão para o corpo e tenho um vetor de radiação do corpo, do fogo aqui, para a mão. No final, eu vou ter um vetor final de calor vindo do fogo para a mão da pessoa. E o oposto, se eu tiver a mão em contato próximo ao gelo, eu tenho uma radiação saindo desse gelo, o gelo também produz radiação infravermelha, e a mão produzindo uma radiação maior. No final, o vetor, o calor está vindo da mão para derreter esse gelo que a gente tem aqui. Em cima disso, a gente tem conceitos, né, de emissividade e absorvibilidade dentro da radiação, que é bem interessante porque o corpo, numa temperatura, ele emite uma quantidade de radiação no infravermelho, ele pode refletir uma parte que ele recebe e ele pode absorver também o que está no ambiente externo. Quando a gente fala que a emissividade pode ser 0 ou 1, ou ele emite tudo ou ele absorve tudo.
Se eu pegar, por exemplo, uma imagem de uma zebra, né, que eu tenho cores brancas e pretas ao longo dela no visível, se eu pôr no térmico, eu vou perceber que o que fica frio é o branco e o que fica mais quente e mais amarelo é o preto, né? Consequentemente, a absorção de calor pela cor negra, pela cor mais escura, é maior do que a absorção de calor pelas cores mais claras. Isso acontece numa imagem térmica também de um carro amarelo com o teto preto. A absorção de radiação pelo teto, que é preto, é muito maior, você vê a temperatura do teto muito maior do que a região em amarelo do carro. Essas cores claras, então, têm menor absorção e cores escuras têm maior absorção. A área de exposição também altera, ou seja, o organismo pode mexer na emissividade, ele pode mexer na redução da área de exposição, alterando a angulação do corpo em relação à fonte de energia e, consequentemente, utilizando esses parâmetros, temperatura corpórea, a temperatura da área dele em relação ao local e a emissividade, já que a constante de Planck aqui não muda, né, de Stefan Boltzmann, desculpa, não muda, ele pode trabalhar nessas três variáveis. E é aqui que a evolução fez eles trabalharem também. E eu vou mostrar alguns casos para vocês. Esse é um réptil que está diretamente associado com a hora do dia, onde a gente pode observar que é um ectotérmico, um nó de sangue frio, está num ambiente quente, e ele precisa ganhar calor para manter o metabolismo dele de forma ideal. Para ele manter uma temperatura muito acima do ambiente, como é que ele poderia fazer isso sendo um ectotérmico, né? Ele trabalha simplesmente por duas razões, emissividade e área. Ou seja, tanto esses animais, quanto um jacaré, quanto uma rã, eles podem, de certa forma, se locomover no ambiente, colocando o corpo inclinado em relação ao comprimento de onda, de acordo com o movimento do Sol. Consequentemente, ele vai posicionando o corpo, tentando absorver o máximo do Sol que está incidindo, ou seja, a área dele em contato direto com os raios da radiação solar perpendicular é sempre o máximo possível. Ao mesmo tempo, algumas rãs conseguem alterar a pigmentação da pele, aumentando a absorção do infravermelho. De que forma? Saindo de uma pigmentação mais clara para uma pigmentação mais escura, como a gente viu aquelas imagens anteriores do carro e da zebra. Se eu consigo mudar a pigmentação do meu corpo, eu consigo ganhar calor e perder calor quando eu tenho necessidade. Os animais desenvolveram isso. Certo, agora o que pode ser utilizado como estratégia de exposição ao calor ou ao frio, mas principalmente ao calor, né? A gente viu condução, a gente viu as variáveis da condução, as possibilidades da convecção e a gente viu a parte da radiação em relação aos corpos. Outro ponto que eles utilizam, e é uma das estratégias mais vantajosas em ambientes quentes, é o evaporative cooling, né, que nada mais é do que o resfriamento por evaporação, é o princípio da evaporação. Isso é feito devido principalmente ao calor específico da água, né? Isso é interessante, quando a gente separa as variáveis de calor específico dos materiais, a gente percebe que para a gente a condutividade e o calor específico eles estão sempre muito atrelados, né? Mas a quantidade de energia que eu preciso colocar num diamante para ele ganhar 1 grau Kelvin, né? Para 1 quilo de diamante é de 0,51 kJ. Para eu fazer o mesmo aumento de 1 grau, de 1 Kelvin, né, 1 grau Kelvin, para 1 quilo de água, eu preciso de 4,18 kJ. Se a gente observar todos esses materiais que estão aqui, o único que a gente perde é o hidrogênio, que é uma molécula única, super difícil de trabalhar, ainda mais em ambiente líquido ou no ambiente natural, devido à sua densidade, etc. Mas a água é o maior valor, né? E aí tem um princípio muito físico importante da água, que isso fez com que ela se tornasse praticamente o que está presente no corpo dos animais e é útil e essencial para tudo, né? Se eu pegar duas esferas, uma de água e uma de cobre, a 60 graus, e as duas esferas tiverem 920 gramas, quanto de energia eu preciso colocar nelas, ou quanto de energia elas terão dentro delas para ter 60 graus em quase 1 quilo aí de esfera, né? No caso do cobre, né? Deixa eu dar um zoom. Eu vou precisar em torno de 119,5 kJ de energia. Eu vou ter em 920 gramas de cobre numa esfera a 60 graus, desculpa, 60 graus aqui está 66. A mesma esfera, o mesmo tamanho, com o mesmo peso, mas agora de água, aqui a água, é 1.280 kJ, ou seja, a água terá 10,7 vezes mais calor, ou mais energia térmica da esfera de cobre. Isso faz com que os animais tenham uma inércia térmica, que eles não ficam sofrendo muita alteração do ambiente a todo momento. Se o ambiente perdeu 5 graus, como está acontecendo ultimamente no Brasil, às vezes, né? Teve semanas atrás que a gente tinha 5 graus à noite, tinha 27, 30 de dia. Um organismo normal, como um ser humano, ou um organismo de grande volume, como a gente viu lá em relação à superfície e volume, ele demora muito para ganhar calor, devido principalmente à área dele, à superfície, mas principalmente ao calor específico da água.
que ela depende de muita energia para ganhar graus, né, para vibrar as moléculas naquela forma como a gente viu da temperatura em relação à estatística da vibração das partículas de uma substância. Consequentemente, isso gera vários detalhes numa imagem térmica, né? A gente pega imagens aqui, uma imagem na África feita durante congresso, tal, onde a gente capturou imagens de alguns elefantes, e ao mesmo tempo, após ele sair, a gente percebe que os dois elefantes que estão aqui têm uma diferença praticamente de 10 graus em relação à superfície corpórea. Esse elefante que está à esquerda, ele simplesmente entrou na água e saiu. Indica que dentro dele vai estar 10 graus a menos? Não. Porque a condutividade, o volume que ele tem da superfície para dentro é muito grande. Ele pode estar, às vezes, meio grau, 0,2, 0,3, porque ele refrescou nessa água. Mas a capacidade térmica da água, por ela estar evaporando ali e ao mesmo tempo cobrindo esse animal numa temperatura mais baixa, ela leva muito tempo para ser evaporada. Consequentemente, o animal usa isso como uma estratégia excelente para controlar a temperatura corpórea quando ele tem interesse. De que forma? Ou se refrescando, como esse animal está fazendo, ou gerando sudoreses, né? Pequenas glândulas que liberam gotículas, as gotículas começam a evaporar com o ambiente, rouba calor do corpo, e esse calor faz com que a gente controle a temperatura interna nossa. Isso aqui a gente pode comparar também opa, tem mais um, isso. Com filtros de barro e um chope, né? Uma tulipa aí de chope gelada. Filtro de barro. A água está em contato com o ambiente externo, evaporando, faz com que a temperatura dele também é praticamente em relação ao ambiente, aqui acho que está 26, o ambiente está 16, a superfície do filtro de barro. A gente usava isso muito, né, antigamente, hoje em dia é mais difícil encontrar, mas é uma excelente forma de refrescar a água que a gente vai beber. A evaporação na superfície faz com que o volume interno diminua, claro, mas a evaporação rouba calor desse material e faz com que a água interna fique mais gelada. Já no lado oposto, a condensação, a gente está com líquido gelado no ambiente quente. O vapor de água desse ambiente, em contato com essa superfície, começa a roubar, de certa forma, calor desse líquido que está lá dentro e, consequentemente, condensa a água fora. Isso é péssimo, a condensação é péssima para a gente manter o líquido resfriado, porque ele está roubando o calor desse líquido para permanecer, ou seja, para condensar na superfície dele, né? E quando a gente compara uma mesma pessoa pré e pós-atividade, além de a gente ter uma produção de calor distinto, claro, ela estava pré-atividade, pós-atividade, a mesma pessoa após um tempo. As escalas estão comparáveis, você pode perceber 26 e 36, 26 e 36,5. A única forma que a gente pode fazer a comparação, e a gente vai ver isso mais para frente. A face dessa mulher, numa temperatura ali em torno de, sei lá, 31, 32, pós-atividade, ela atingiu lá 35, 36. Mas, ao mesmo tempo, você vê várias regiões do corpo dela mais quentes e mais frias. Regiões onde antes era mais quente, se tornou mais fria devido à sudorese. A roupa dela, você pode perceber que está alterada. Os braços, a ponta do dedo, janela térmica, lembra da janela térmica? Ponta do dedo quente, um local excelente para vasodilatação e perder calor para o ambiente externo. Você vê quente, mas ao mesmo tempo você vê partes da mão fria, sudorese que está ali, evaporando água, consequentemente roubando calor. Então é uma imagem com muito ruído para a gente avaliar. Mas é uma imagem excelente se você quiser avaliar a termorregulação e perda de água e balanço hídrico dessa pessoa. Você vê que realmente ela está produzindo sudorese e tentando perder esse calor para o ambiente externo através do suor. E se a gente acessar e jogar uma corrente de convecção forçada, um ventilador, a gente favorece a troca da superfície sobre as gotículas, consequentemente, o calor é roubado dessas gotículas, evapora mais rápido, a temperatura interna do indivíduo cai de forma mais rápida. O que mais? E o gradiente térmico, que a gente pode ver claramente aqui, a gente vê a ponta do dedo fria, a condução ocorrendo, e a gente vê aqui o quê? Isso aqui nada mais é do que uma excelente janela térmica, né, que a gente definiu lá atrás. Alta superfície, baixo volume, o corpo do indivíduo não consegue esquentar até a ponta, se tiver vaso dilatado ou vaso contraído, mas quando o vaso dilata, o calor tende a chegar até lá, mas é um local que ele vai perdendo calor na medida que ele vai chegando cada vez mais distante no dedo. Porque o calor vai saindo e a tendência da ponta dificilmente é ficar igual ao núcleo desse indivíduo na temperatura, porque é uma janela térmica, que é um local que facilita a perda do ambiente externo. Grande superfície, baixo volume, baixa condutividade, não tem isolante e tem um fluxo de sangue sanguíneo alterável, modulável ao longo do tempo. Aqui uma glândula, né? Então as gotículas que vão saindo, quanto menor a gotícula, maior superfície, menor volume, melhor a eficiência da sudorese. Quando começa a formar essa camada de água em cima, dificulta a evaporação desse suor. Então, o início da sudorese é o melhor momento para a perda de calor. Só isso acontece? Não. A gente tem a vibração gular, espalhar saliva e evaporação do trato respiratório superior através da ofegação. Então, os animais, nem todos os animais fazem sudorese. E nem todos têm glândulas sudoríparas
écrinas, né, que jogam para fora esse líquido. Consequentemente, eles têm que refrescar regiões importantes, então a ofegação passa ar uma região do palato, etc., junto com artérias que passam ali e evaporam água durante a ofegação e favorecem a queda da temperatura. O gato espalha saliva na pele, nas pelagens, e as aves fazem uma vibração angular para perder calor para o ambiente externo. No caso humano, a gente consegue utilizar ventiladores, como eu já fui comentando ao longo, acesso à água e água resfriada, que favorece muito a nossa perda de calor quando a gente está com calor. Troca de roupa, né? A gente consegue trocar os tecidos com facilidade, tecidos que favorecem a evaporação também. Busca por abrigos, a gente consegue buscar abrigos, seja um guarda-sol, seja um local protegido do sol, ou seja, a gente tem essas facilidades em relação a outros animais para potencializar a perda de calor para o ambiente externo. O controle é feito, é uma homeostase, é um equilíbrio dinâmico, o controle é feito por regiões centrais hipotalâmicas, associadas com temperatura profunda, sensores profundos distribuídos nos tecidos, nos órgãos, e principalmente temperatura periférica, através de sensores periféricos cutâneos. Então, tudo isso é maximizado e organizado para a gente manter uma temperatura corpórea, no caso do endotérmicos e ectotérmicos também, controlada ao longo do tempo. E tudo isso que eu falei para hoje, se a gente fosse resumir uma imagem térmica de uma forma descritiva, é essa equação que a gente tem aí. Né? Ou seja, a equação do equilíbrio térmico, ela envolve diretamente o calor corpóreo, que é o resultado dela, mais ou menos o que ele troca por convecção e condução, mais ou menos o que ele troca por radiação, mais ou menos o que ele troca por evaporação, mais ou menos por calor armazenado dentro do corpo, e mais ou menos pelo calor produzido pelo metabolismo. Então, se a gente pensar nessa equaçãozinha, nessa imagem térmica, ela é praticamente essa definição aqui. Por isso que ela é linda, mas ao mesmo tempo complexa. Porque a gente tem que entender claramente tudo isso que está acontecendo, se o metabolismo é atividade, se o metabolismo é uma disfunção de um tecido, de um órgão, de uma doença, alguma coisa que aconteceu, se ela está alterada através da termorregulação, o que for, mas é essa a imagem térmica que a gente tem, é nada mais do que essa equação, que resumidamente a equação ainda é um resumo disso, né? Que é o que? Toda a regulação que ocorre quando o indivíduo está passando frio ou calor para aumentar ou diminuir a perda de calor através de músculos piloeletores, circulação cutânea, glândulas sudoríparas, glândulas endócrinas, músculos esqueléticos, entre outros. Então, no final, o organismo fica nessa alteração aí dentro. Todo momento ele pode mudar uma das variáveis dentro do equilíbrio térmico para conseguir compensar tudo que ele está fazendo. Pessoal, até aqui tudo bem? Posso tocar, pessoal? É mais rápido agora, Lê. Tem uns joinha aí, tá valendo. Então, como mensurar? Né? A gente viu tudo isso dos princípios físicos e a gente agora vai entrar um pouquinho como é que foi feito para medir e a gente chegar nessas imagens que a gente tem hoje aqui. Né? Algo tão complexo e bonito, né? O histórico dessa evolução, o histórico dessa compreensão. Né? Se a gente for pensar na mensuração da temperatura, lembra lá, temperatura, estatística de vibração das partículas dentro de uma substância. Eu vou tentar medir o quanto que elas estão vibrando, né? Ou seja, o que elas vibram faz com que elas mudem de estado, a substância muda de estado. Né? Então, quando a gente pensa no histórico, a gente tem que pensar no seguinte, deve ter ocorrido lá no começo, alguma coisa, alguém deve ter descoberto algo, que viu que aquilo gerava uma alteração de volume numa substância, aí o outro usou essa alteração de volume, criou algo para tentar medir essa alteração de volume em diferentes ambientes, aí alguém veio, cara, agora eu tenho que colocar uma padronização aqui, eu tenho que pôr uma escala. Aí a pessoa foi lá, pôs uma escala, e depois o outro veio e falou, cara, eu tenho que fazer isso agora virar unidade, para eu saber a unidade e poder comparar. O histórico, se for ver, da mensuração da temperatura em si, foi isso. Então, de início, lá, depois de Cristo, eram de Alexandria, que nem é relatado muito dentro da história da temperatura em si, foi o cara que criou a Eurípia, que é uma máquina térmica, onde ela percebia que gerava movimento pela expansão do vapor de água. Uma máquina escrita dessa forma, eu tinha um local recepiente com água, onde eu esquentava, o vapor subia, tinha uma esfera com dois tubos colocados de forma contrárias, né, e consequentemente essa máquina girava. Isso lá depois de Cristo. Essa expansão foi observada por ele, mas se for pensar na história da evolução dos conhecimentos científicos em si, é sempre assim, né? Alguém descobre alguma coisinha, aí outro vem, aprofunda um pouco mais, o outro vai, e de repente vai chegando no que chegou hoje.
querendo ou não, esse foi o primeiro assim descrito, né? Pode ser que antes disso, eu acredito que até antes disso já tinham percebido isso, mas não estava descrito como foi descrito por gregos e outras pessoas na época. Mas com certeza a civilização já tinha percebido isso anteriormente. Aí só em 1592, ou seja, o cara vai no século I, 1592, Galileu Galilei veio e fez o termoscópio. Ele também deve ter se baseado em outros que estavam próximos dele fazendo algo parecido, tanto que tem alguns que já descrevem o termoscópio com outros pesquisadores, mas ele deu uma aprimorada, onde ele não tinha escala, mas ele conseguia perceber que existia variação no volume de acordo com a temperatura que estava no ambiente, porque você expande e se você retrai, que é nada mais do que a convecção que a gente viu lá atrás, a condução, a radiação, etc. Então, o termoscópio, que hoje vende-se também alguns em essas lojas até de R$1,99, que você põe na mão e aí começa o líquido borbulhar em cima, era essa invenção que ocorreu lá em 1592. Só que ele conseguia levar isso aqui, via onde estava, levava em outro local, via que aumentou. Mas não tinha uma escala, né? Tinha simplesmente uma variação, que a temperatura do lado esquerdo era maior que a temperatura do lado direito, do ambiente que ele tinha levado esse termoscópio. Então ele iniciou em 1592. 1612, a gente tem esse Santorio Santori, que colocou a escala. Só que era uma escala arbitrária. Ele colocou a escala no termoscópio lá, ele colocou alguns risquinhos no termoscópio, só que era de forma meio arbitrária, né? E ele que foi o cara que começou a mensurar a temperatura em pacientes, e ele foi um fisiologista italiano, né? E ele foi assim, se for ver, o início da termometria, se a gente for comentar, ocorreu com ele, né? Em 1612. Então ele começou a usar essas mensurações de temperatura em pacientes na rotina dele. E aí foi criado, de certa forma, o termômetro, né? 1659, o Boulliot aí ele adicionou mercúrio. De certa forma, eles precisavam começar a padronizar a técnica, né? E isso ocorre em qualquer tipo de metodologia. A termografia vem passando por isso, né? Ela vem sendo padronizada por protocolos específicos para conseguir chegar nos relatórios de forma eficiente, acurada e com precisão. O termômetro também teve que passar por isso ao longo da história. Então começou a acelerar, a gente começou no século I, depois a gente foi para 1500, 1600 já tem uma alteração, 1659 já tem outra alteração, adicionou mercúrio, esse astrônomo francês. A maioria dessas pessoas que estou mostrando aí eram astrônomos, eram os físicos, os cientistas da época, que estavam estudando o universo, entendendo as leis do momento, e a maioria deles começaram a evoluir essa padronização dessa medição, né? Posteriormente, em 1675, Higgs ele fez pontos de referência, então ele, além de colocar as escalas que veio antes, o mercúrio que estava dentro, o Higgs agora pegou e falou, agora eu vou pôr ponto de referência. Congelamento e ebulição da água. Um cientista holandês, ele falou, o congelamento da água que é uma substância universal, onde está sendo usado para tudo, e a ebulição da água vai ser os pontos de referência, máximos e mínimos da minha escala. No entanto, foi Feyerabend, de certa forma, Feyerabend, que pegou e criou a primeira unidade de medida, que é a unidade Feyerabend, onde a gente tem o quê? Ele aprimorou o termômetro de mercúrio e ele colocou como ponto de fusão do gelo 32 graus Fahrenheit e 212 graus Fahrenheit a ebulição da água. E o zero da medida dele, por que ele não pôs zero de fusão e de ebulição? Porque ele resolveu criar uma mistura de água, gelo, sal e amônia, que deveria ser uma mistura que ele percebia que tinha uma certa queda na temperatura e era constante, e essa mistura era a calibração dele para 0 graus Fahrenheit. É um cientista alemão, e como muitos cientistas ocorre durante a evolução da metodologia, etc., o contato com substâncias desconhecidas, ele acabou se falecendo por intoxicação de mercúrio com 50 anos. Né? E ele foi o primeiro que criou uma unidade para o que os outros estavam evoluindo alguns séculos atrás. Né? 1742 veio Celsius, né? Que veio a escala da unidade Celsius, onde ele atribuiu, ele alterou, ou seja, é uma cópia do anterior, só que alterou e colocou o nome dele. Né? Pôs 0 na ebulição, só que invertido, vocês percebem? E 100 graus na fusão. Ele inverteu a escala, ele observava muito mais a retração dos corpos, etc., como se estivesse ganhando graus Celsius e perdendo graus Celsius para ficar vapor ou para virar gelo. E aí ele também colocou o centígrado, dividiu em 100 a escala, que é algo mais fácil para o humano analisar. Isso virou uma unidade de sistema internacional e é um cientista sueco. Né? 1745, 3 anos depois, ocorreu a morte do Celsius, e o Linneu, que fez um monte de coisa na área de biologia em geral, né, descrição de espécies, o que for, ele inverteu a escala,
que ele percebeu que a temperatura mais baixa deveria ficar no zero e a temperatura mais alta, 100 graus, lá na ebulição. Então ele inverteu a escala e fez a fusão a zero e 100 graus a ebulição da água em 1745. Ele ajustou a escala de Celsius, né, que hoje a gente usa no sistema internacional. Em 1750, né, vem o Anton de Rijn, onde ele usa o termômetro na medicina, ele usa na beira do leito, ele começa a coletar dados utilizando o termômetro em Celsius, aí, o termômetro já consolidado com unidades e centígrado, para fazer medidas, né? E ele começa a perceber a associação de saúde e doença com a temperatura do paciente. E é um médico austríaco, onde ele começou a utilizar esse equipamento lá dentro. Pensa, da mesma forma, a termografia ela vem evoluindo com uma tecnologia que é recente, complexa, muito mais complexa que um termômetro que mede um ponto, mas ela vem nessa rotina que o termômetro foi passando lá atrás. Cada vez o pessoal trazendo mais para a saúde, usando mais, algo que era usado praticamente só na área militar e na engenharia, né, a imagem térmica. Em 1800, ou seja, de 1750, 50 anos depois, tem Wilhelm Herschel, um astrônomo alemão. Ele descobriu o planeta Urano, ele é o descobridor do planeta Urano. Ele percebeu a radiação infravermelha e descreveu ela como calor, como variável calorífica, alguma coisa assim, onde ele observou o quê? Ele punha um prisma na frente da luz e ele procurava medir a energia. Ou seja, ele não media a temperatura. Né? A gente foi para a temperatura devido às unidades que a gente tem interesse hoje de mais fáceis de avaliar. Mas ele queria ver a energia que cada comprimento de onda dividido no prisma, nas cores, trazia. E o que ele fazia? Ele colocava termômetros sobre esses comprimentos, essas cores que saíam do prisma, as 7 cores ali do arco-íris, e ele percebeu que a temperatura de cada cor era alterada, e quanto mais próximo do vermelho, mais alta era a temperatura. Ou seja, existia uma energia chegando com cada cor que era separada pelo prisma, que de certa forma trazia energia térmica, trazia calor. E ele deve ter sido meio que ao acaso, ou brincando ali, ele deve ter percebido que o termômetro fora da escala do vermelho visível, a temperatura era a mais alta possível. E aí ele descreveu essa energia que está nessa região invisível como o infravermelho, que posteriormente começou a evoluir cada vez mais. Né? 1848 veio a escala Kelvin, porque até o momento o pessoal estava usando a referência à água, né? Que não é a melhor coisa para usar como referência, porque a gente está falando de uma unidade universal de energia térmica. E aí William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, cientista irlandês, ele tira a escala arbitrária, que era a escala da água, e passa a utilizar uma escala atômica, uma escala da partícula, do universo, que é baseada na termodinâmica, onde ele, por cálculos, percebeu que abaixo dessa temperatura a vibração das moléculas praticamente não existiria. Seria o nosso zero absoluto, e colocou o zero Kelvin como menos 273,15 graus Celsius. Ele foi o cara que criou realmente a escala não arbitrária, a escala que existe no universo, utilizando a vibração das moléculas, que é a teoria que hoje é aceita por toda a parte da termodinâmica. Né? 1851, Anderlich, ele definiu a temperatura axilar normal entre 36,5 e 37,5 graus Celsius, e ele avaliou mais de 25 mil pacientes nessa época. Então é aí que começa a surgir o termômetro da axila, para a gente hoje, até hoje sendo utilizado somente isso, né? Por isso que a gente às vezes pega meio o potencial da termografia no uso da saúde, porque aqui eles estão usando aí no termômetro lá de 1851 para ver a temperatura febril ou não. E hoje a gente sabe que alterações da face, alterações no corpo inteiro, já que o equilíbrio térmico, aquilo que a gente viu na aula anterior, o equilíbrio térmico é uma junção de vários fatores, uma imagem térmica oferece muito mais opção de febril ou não do que um termômetro abaixo da axila. Lógico, a técnica é muito simples e funciona muito bem até hoje, e por isso que não foi sendo substituída, mas hoje a gente consegue evoluir ela, porque as análises de imagem térmicas que eram difíceis há 10 anos atrás, 5 anos atrás, hoje com modelos, AI, se tornam cada vez mais fáceis de serem trabalhadas. Em 1878, esse pesquisador, que é dos Estados Unidos, ele criou o bolômetro, ou seja, o bolômetro é um equipamento capaz de medir o infravermelho, a radiação do infravermelho. Ele consegue pegar a radiação eletromagnética do infravermelho, é um metal que absorve o calor do ambiente, muda a resistência, e normalmente esse metal é um semicondutor ou supercondutor. E esse equipamento criado pelo Samuel aí, Pierpont e Langley, ele consegue capturar a intensidade da radiação do infravermelho, que é a base para construir posteriormente os microbolômetros que estão dentro das câmeras térmicas hoje em dia. Isso em 1878. 1956, as câmeras que eram utilizadas na parte da engenharia, na área militar, começam a ser utilizadas por alguns médicos, alguns profissionais de saúde.
esse é o caso do Ray Lawson, 1956, ele começa a utilizar a câmera térmica no câncer de mama. Gera um puta de um trabalho polêmico, porque o potencial que ele tira, na hora que ele vê, é algo extraordinário, só que ainda ele estava com a mentalidade de temperatura, sem avaliar a fisiologia, e isso gera um problema sério que a gente vai ver ao longo das aulas, do grande potencial que a termografia surgiu na época, e posteriormente ela foi cortada porque começou a gerar muito falsos positivos ou falsos negativos, etc. E é um médico canadense que desenvolveu isso, né? Um outro indivíduo que é bastante interessante falar, um outro pesquisador em 1988, o Sumio Uematsu, que criou a simetria corpórea. Ele começou a pegar imagens térmicas de diferentes partes do corpo da pessoa e começou a criar variações ou deltas de regiões do corpo, seja cabeça, tronco, abdômen, etc. Vale levantar que o N amostral dele na época, apesar de poder ser grande, porque era algo muito inédito, hoje em dia é muito pequeno se a gente for pensar em relação a simetrias. Tem casos aqui de 14 pacientes para avaliar joelho anterior, posterior, etc. Então é algo que precisa ser melhorado, e ele criou esse diagrama mostrando a variação da temperatura em relação ao corpo, e a gente já percebe que o diagrama dele hoje estaria um pouco defasado, a mão pode ter alterações, etc. Então é algo que, só que é uma pessoa muito importante para a época, é uma pessoa que evoluiu muito e conseguiu pôr a base e começar a criar a simetria corpórea necessária para a gente começar a criar a metodologia do uso da imagem térmica na área de saúde, né? E era um neurocirurgião. E aqui a gente vê o gráfico da produção desde 1950, mais ou menos, até hoje, de trabalhos que saem ao longo do ano, isso numa base da PubMed até 2025. 2025 a gente está aí um pouquinho depois da metade, com certeza vai passar aqui de 500 a 600 trabalhos publicados, ou seja, a gente está numa média, e houve essa queda aqui, principalmente devido à descrença em relação à termografia na época, depois dos trabalhos que vieram de câncer de mama, mas posteriormente estão percebendo que tem um potencial enorme, e hoje está cada vez mais sendo publicados artigos científicos dentro da base aqui da PubMed, que a gente consegue levantar em tempo real, né? Métodos de medida térmicos, a gente tem alguns, a gente pode separar em 3, que são termômetros de expansão, termômetros eletrônicos e termômetros de radiação, que são os pirômetros. Aqui é interessante a gente separar, porque muitas vezes a gente, como profissional mais da área de saúde, biológica, o que for, a gente acaba caindo numa venda errada, achando que o equipamento que a gente comprou muitas vezes é útil para aquilo, mas se a gente entender um pouco a base do equipamento que a gente está comprando e a física dele, de como mensura a temperatura nesse caso, a gente consegue utilizá-lo da melhor forma possível, ou às vezes não utilizá-lo se caso ele não enquadrar na necessidade nossa, né? Quando a gente pensa em termômetros de expansão, são aqueles que medem pela expansão e contração de um material. São os termômetros de vidro ou de metal, que são os bimetálicos, ou seja, esses de mercúrio, de álcool colorido, etc., são termômetros de expansão. Você coloca ele em contato, a condução faz a transmissão do calor da região para o termômetro expande um líquido e ele marca numa escala que foi criada por aqueles pesquisadores que a gente viu anteriormente, a unidade de medida. Já o bimetálico são 2 metais. De certa forma, o coeficiente de um altera em relação ao outro, são aqueles mais de termostato, etc., que não tem um líquido. Mas o metal é colocado dentro de um forno, é colocado num outro equipamento, onde o próprio metal, a dilatação do metal de forma diferente, faz com que o analógico ali do termômetro movimente. São termômetros de expansão. A outra forma de termômetro que a gente tem são os eletrônicos. Aí a gente tem 3 tipos, né? A gente tem, todos eles fazem o quê? São alterações das propriedades elétricas de um material que variam de acordo com a temperatura. Então, a temperatura aumentou ou diminuiu, a gente altera a voltagem daquele material, daquele sensor que a gente está utilizando, ele dá uma voltagem diferente para a gente, e a gente consegue correlacionar através de, normalmente, uma equação linear, voltagem e temperatura e tirar a informação. A gente tem os de termorresistência, que são esses que usam praticamente um metal com uma platina, e eles variam a temperatura, a resistência dessa platina de acordo com a temperatura do ambiente. Eles são muito precisos e estáveis, eles são plugáveis e inseridos. Na cozinha, às vezes, eles são utilizados para medir interior de carnes e outras coisas, são termorresistência. O termopar, que é um dos mais robustos e pode medir temperaturas extremamente altas, é a fusão de 2 metais, a ponta dele a gente cria o termopar, por isso que é termocouple, ou termopar, são 2 metais fundidos na ponta. Essa resistência da fusão dos 2 metais faz com que um voltímetro meça a alteração da voltagem e converta isso em temperatura. E eles, por ser fusão de metais, eles suportam temperaturas altíssimas, sem problema nenhum. E a gente tem os termístores, que são super sensíveis, mas ao mesmo tempo, às vezes, pode ter uma inércia um pouquinho alterada. Eles mudam drasticamente a temperatura, então
uma pequena alteração eles já mudam, uma pequena influência eles podem mudar, e eles vêm sendo utilizados muito em equipamentos eletrônicos hoje em dia, e é os termômetros, assim, se a gente for ver dos eletrônicos, o que mais vem evoluindo devido a toda a eletrônica e a computação envolvida. E os pirômetros, né, o que medem radiação. E aqui a gente está começando a entrar nos medidores que foi criado lá pelo bolômetro, lá por aquele pesquisador, o Samuel, lá americano, ele criou o bolômetro e isso foi evoluindo e chegando até as câmeras térmicas, que a gente vai chegar nessa aula um pouquinho, na aula que vem mais. Eles medem o quê? Radiação do infravermelho, à distância, sem contato, e convertem em temperatura. Convertem em temperatura. Consequentemente, a gente precisa passar pela equação da radiação, da lei de Stephen Boltzmann, para fazer a conversão para a temperatura. Ou seja, se a gente não tiver a intensidade de radiação, a gente não chega na temperatura e, consequentemente, são equipamentos que medem radiação, intensidade de radiação, muito mais voltado para calor do que para a temperatura, mas é a forma de unidade que a gente usa e facilita a comunicação entre os profissionais. Eles são extremamente úteis para medir fornos industriais, metais fundidos ou objetos em movimento sem contato físico. Né? Essas pistolinhas, esses pirômetros, eles captam uma área e dá para você a média daquela área em relação à intensidade de radiação e converte em temperatura. Consequentemente, a distância que você está do objeto para medir, a quantidade de vapor de água no ambiente e outros parâmetros influenciam na temperatura. Então, eles não são tão precisos e acurados quanto um termômetro de contato, como um termômetro de mercúrio, quando você coloca na axila. Por isso que eles não são tão utilizados e tão ideais para utilizar em hospitais e outras coisas, porque você precisa sempre estar medindo na mesma distância, senão ele altera a temperatura e também o ambiente pode alterar a medição dele. Qual a diferença dele para uma câmera térmica? Né? É simples. Desse termometrinho aqui, um termômetro pirômetro, ele tem aqui o incorreto, o correto, o ajustável e a melhor. Ou seja, ele tem a distância certa, só que no final ele vai te dar isso. Um valor único dessa distância aqui, dessa área que foi medida. Ou seja, ele não está medindo o centro dessa área, ele está medindo vários que estão jogando radiação lá dentro, e te dá que a intensidade de radiação que entrou é X, que converte em um valor de área, pelaquela equação do Stephen-Boltzmann lá, a gente conseguiria chegar a um valor de temperatura de 29,73. Já uma câmera, ela tem dentro de cada microbolômetro aqui dentro, cada pedacinho dessa daqui, um medidor. E no final ele vai te dar isso, uma matriz, e essa matriz a gente tem variações de temperatura ao longo dela. E isso saiu de câmeras de altíssimo custo, com resoluções altíssimas anos atrás, hoje elas vêm caindo, o custo caindo, melhorando a resolução, melhorando a capacidade de captura, melhorando a sensibilidade térmica. Então a diferença de um pirômetro para uma câmera térmica é nítida. Né? Aqui a gente tem um valor e aqui a gente tem uma matriz de 70 mil, 100 mil, 200 mil valores, 1 milhão de valores, dependendo do sensor que a gente utiliza. Então no final a gente acaba tendo isso. Né? A gente transforma a temperatura conhecida, que seria depois eu vou mostrar como é que é feito isso nas aulas seguintes, e a temperatura que sai do sensor, que é a intensidade de radiação, por uma equação. Essa equação criada permite a gente saber que esse pixel que está aqui corresponde a 31,23 graus Celsius, depois que a gente calibrou esse sensor para isso. Em cima disso, basicamente, né, eu vou dar uma pequena introdução nos sensores, aí eu vou parar, e a gente entra nos sensores na aula que vem comentando das câmeras. Eu ali entro num estudo de caso aí rapidinho. Quando a gente fala em infravermelho, eu acho que, não sei se todos aqui da sala, eu não sei a idade de cada um, mas eu conheci o infravermelho com o filme Predador, né? Que foi o momento que isso caiu para a população em geral, e caiu tarde, né, se for pensar, porque na área militar já vinha sendo utilizada a imagem térmica há muito tempo. E surgiu para a sociedade como um todo num filme Predador lá em 1987, com Schwarzenegger, etc., onde tinha um alienígena que conseguia ver o infravermelho através de uma percepção de um sensor dele lá e conseguia visualizar a pessoa, ele enxergava dessa forma. E para ele enxergar dessa forma, alguns organismos do reino aqui terrestre, dos animais terrestres, também enxergam o infravermelho, como a cobra, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho também. Mas foi o primeiro momento que a gente teve esse contato. Né? A imagem térmica, se a gente tiver uma imagem visível de uma zebra, uma imagem térmica dela, existem alterações muito discrepantes em relação à informação que chega, que são formas de energia da eletromagnética diferentes que a gente está captando. Aquilo que eu mostrei, né, da absorção do calor na radiação infravermelha é diferente em relação à cor,
mais escura ou mais clara. Você pode perceber que a temperatura superficial da zebra está 60 graus, sendo que o ambiente está muito quente, mas claro que dentro dela não vai estar 60 graus, porque ela tem termorregulação para manter lá a temperatura aos seus 37, 38, 39 graus, de forma natural e normal. A informação térmica traz muita informação interessante. Isso aqui é uma imagem feita na frente da FLIR, em Sorocaba, num curso que eu estava vindo fazer lá na época, onde a gente consegue visualizar a temperatura de pneus e quanto tempo um carro pode estar deslocando no ambiente, né? É muito fácil ver o quanto o freio foi utilizado de um ônibus comparado com outro carro, comparado com outros que podem ter sido ligados recentemente e, consequentemente, o freio deles não está tão quente. Então, na imagem visível para uma imagem térmica, a gente tira informações muito mais detalhadas de coisas que normalmente a gente não está acostumado a ver, né? A matriz, para a gente ver essa imagem térmica que está ali, ela não é mais do que isso. Então, imagina aquele pirômetro multiplicado por 320 por 240 na vertical, 320 pirômetros na horizontal com 240. E aí a gente vai pegar cada pirômetro e falar um valorzinho. Cada valorzinho que está aí é uma matriz de temperatura, de forma melhor falada, uma matriz de intensidade de radiação que foi convertida em temperatura. Se eu dou uma escala para você e peço, olha, pinta para mim cada cor dessa matriz com a cor que está da escala ali do lado. No final eu vou conseguir visualizar essa matriz de uma forma muito melhor, onde eu consigo saber onde está o quente e onde está o frio. Basicamente é isso que a câmera térmica faz. Então, quando a gente vê um termograma de alguma imagem, isso aqui é um trabalho que a gente fez, talvez a gente cite em algum momento, de bate tecido adiposo marrom sendo ativado em crianças e pessoas com câncer de pineal, que foi feito lá no Instituto da Criança do HC da USP. E quando a gente vê essa imagem térmica e quer decupá-la e visualizá-la como matriz, lá dentro a gente vai ter isso daqui. Na hora que vocês tiram uma medida de uma área e falam, a temperatura média ali é tanto, vocês estão pegando essa matriz inteira e avaliando de forma rápida através de um software que já está programável e pronto para isso. Basicamente, o que a gente visualiza é um espectro do eletromagnético, do infravermelho. Então, a gente tem no infravermelho, o eletromagnético ele vai desde ondas cósmicas, gama, raio-x, passa pelo visível, infravermelho, radar, TV, ondas de rádio curta, tudo isso é onda eletromagnética. Dentro do visível, a gente tem essa pequena faixa que a gente enxerga, que é o que a gente observa, os animais variam de um para outro, e o infravermelho está abaixo do vermelho, aí é onde tem a energia de calor que a gente está capturando. O olho humano capta essas cores e a variação entre elas, e a soma e a sinergia entre elas. Quando eu comparo o olho humano com uma abelha ou com um beija-flor, a gente pode perceber que aqui tem um ultravioleta, coisa que a gente não enxerga e esses animais enxergam. Então o mundo é específico para cada um, né? Isso é uma imagem de uma flor no visível humano, essa é a mesma flor sendo observada com ultravioleta, que seria como se uma abelha ou um beija-flor observasse essas regiões. Regiões escuras são estimulantes, normalmente, para esses indivíduos, porque é o local onde tem o pólen, onde eles vão capturar, de certa forma, o néctar ou o pólen, entendeu? O néctar, e, consequentemente, utilizar o pólen para algo ou favorecer a planta a fazer o cruzamento, a reprodução dela através do pólen ser levado pelo indivíduo, né? William Herschel, como eu comentei, foi o cara que descobriu isso através daquele experimento, ele chamou isso de raios caloríficos, posteriormente virou infravermelho. Nos organismos vivos, isso aqui é uma cascavel, uma imagem que eu fiz na casa dos meus pais, no quintal. Aqui eu tenho a fosseta loreal dela, a narina e os olhos. Essa fosseta loreal na membrana que ela capta, esquenta e gera disparos neurais, onde ela consegue captar o infravermelho. Então é um animal que sai à noite para predar animais de sangue quente no ambiente frio. Consequentemente, ele vai atacar esse animal visualizando o infravermelho dele. Ou seja, é um infravermelho, é uma câmera térmica natural. Aqui a gente tem uma cobra fazendo um ataque num roedor, imagem feita lá na Unesp de Rio Claro, a gente coletou, e ela ataca, praticamente ela tenta atingir o veneno na região de maior metabolismo, mais quente do animal. Consequentemente, ela ataca os tecidos mais ativos, de maior necessidade para o organismo, e o veneno acaba gerando a morte do indivíduo de forma rápida, porque ela acerta o local de maior gasto metabólico e o local de maior importância metabólica para esse indivíduo. Quando a gente observa o indivíduo de sangue quente, o animal de sangue frio, a gente pode perceber que aqui na fosseta loreal dela, foi um outro trabalhinho descrito lá nesse mesmo grupo da Unesp de Rio Claro, que era o grupo do meu laboratório, a gente observa que a movimentação do ar na narina dela faz com que refresque esses sensores. Isso faz com que o sensor não tenha ruído do corpo dela estar mais quente do que o próprio sensor. Consequentemente, imagina um sensor que está dentro de um ambiente quente e recebe radiação infravermelha do próprio corpo do indivíduo. Se ele refrescar,
ele melhora a sensibilidade do ambiente externo. Isso é feito nesses animais e foi bioinspirado nas câmeras de refrigeração. Você tem várias câmeras hoje que refrigeram o sensor para melhorar a sensibilidade térmica dele, para não influenciar no sensor o próprio calor da câmera. Isso é visível, é super visível nesses animais, quando a gente observa. Ale, vou te deixar com 8 minutos. Mas os detectores, a gente volta semana que vem, e aí a gente, acho que passa umas 2 semanas, né, Ale? Acho que batendo em cima de câmeras, sensores, limites, etc. E é isso. Qualquer dúvida, estamos aí, estamos no grupo e estamos juntos. Valeu, Antônio. Ah, valeu, Breno. É o único momento de interação com a turma, né? As palmas, olha lá. Ana, obrigado.